Você foi candidato, você conseguiu sair candidato independente? Não, vamos lá. Como foi? Então, depois dessa experiência traumática na estrutura partidária, eu disse, bom, eu preciso observar e estudar como é que é isso mundo afora. Porque eu tinha o senso comum de todo brasileiro, ou seja, o partido é obrigatório, até porque, na média, todo brasileiro acha que não há política fora do partido, ou seja, você se filiar é algo inexorável, inevitável, você só pode se candidatar se você estiver filiado, e era esse o meu senso comum. Quando eu comecei a estudar o tema no direito comparado e verificar as estruturas eleitorais mundo afora, eu tomei um choque ao saber que raros são os países que não adotam, não permitem a candidatura independente. Raríssimos são os países que impedem os seus nacionais de ofertar o próprio nome ao debate político, à estrutura eleitoral. Todas as democracias do mundo, sejam elas oceanos populacionais como a Índia, sejam países diminutos em termos populacionais como o Chile, nós temos candidaturas independentes nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na Colômbia, a Europa toda praticamente, Austrália, Nova Zelândia, enfim, aonde observarmos, temos candidaturas independentes, e só aqueles países exóticos, digamos assim, de estruturas políticas muito pitorescas, para sermos gentis, não permitem a candidatura. Só 9% dos países não permitem a candidatura independente, entre eles potências como Suriname, como exemplos democráticos como Azerbaijão, países, digamos assim, referência como Afeganistão, e o Brasil. Então, eu percebi que estávamos do lado errado da história. Eu disse, não é possível, nós estamos do lado errado da história, a gente está junto com o lixo no ambiente democrático, vamos pegar onde é que está o lixo. Bom, o lixo está ali, e o Brasil está junto com quem? Está junto com o Canadá ou junto com aquele churume que está ali, aquela coisa odienta? Não, o Brasil está junto com o churume, está junto com os piores. Países de pouquíssima tradição democrática, países de rarefeita liberdade individual, países hostis a qualquer espaço do indivíduo, e, portanto, esse foi o primeiro choque. O segundo choque foi saber que o Brasil já teve candidaturas independentes, porque aí eu comecei a estudar a história eleitoral brasileira, e percebi que desde os tempos do Império, a candidatura independente era a regra, na verdade, porque os partidos políticos, eles eram apenas agremiações em que os indivíduos discutiam a política, mas o ato de registro na campanha política era um ato individual. O indivíduo é que se candidatava. E isso foi a regra durante todo o período imperial e durante a Primeira República. Com o advento da Revolução de 30, nós tivemos ali, e aí eu desde já peço perdão por ser gaúcho, nós tivemos aquele desastre de Getúlio Vargas, enfim, veja, eu não tenho culpa nenhuma, eu não era nascido à época, enfim, e, portanto, tivemos ali aquele desastre, até que os paulistas fizeram a coisa certa e fizeram a Revolução Constitucionalista, porque senão teríamos ali o prolongamento do desastre. E aí tivemos o Código Eleitoral de 1932. E o Código Eleitoral de 1932 foi o nosso primeiro Código Eleitoral,
que instituiu a justiça eleitoral, o voto secreto, o voto feminino, e regulou aquilo que era a praxe das candidaturas independentes, permitindo também as candidaturas partidárias, ou seja, o Código de 1932 foi o primeiro que atribuiu aos partidos políticos a possibilidade do partido fazer o registro do candidato. Então, portanto, até 32, todas as candidaturas eram independentes. A partir de 32, conviveram candidaturas independentes e candidaturas partidárias. A coisa ia bem até 1934, tivemos ali candidatos independentes eleitos para a Constituinte de 1934, portanto, a Constituição de 34 ela foi feita com a presença de deputados, de deputados independentes, mas aí veio o golpe do Estado Novo, em 37, e a partir de 37, então, as coisas nunca mais voltaram à normalidade. Quando Getúlio Vargas está caindo em 45, ele ainda tem a capacidade de fazer ele mesmo a gestão do processo eleitoral, e ele elabora a legislação de transição. E ao elaborar essa legislação de transição, o Getúlio Vargas ele cria um mecanismo pelo qual ele se perpetua no poder, ou seja, ele cai sem cair, na verdade, até porque ele faz Dutra, depois ele volta em 50, ou seja, na verdade ele saiu, mas não saiu. Não saiu. E ele saiu, mas não saiu, por quê? Justamente porque o modelo político eleitoral que ele cria em 1945 é um modelo perfeito para a manutenção do status quo. Ou seja, deixa eu explicar por quê. Primeiro, ele nacionaliza os partidos políticos. Vamos observar que em todos os estados federados, mundo afora, você tem partidos locais, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Alemanha, Argentina, México, para onde você olhar, é um estado federado? É um estado federado. Então vai ter partidos locais, porque os interesses são sempre locais. O que vão discutir ali no Acre, e ontem eu estava fazendo uma live lá com a rádio CBN no Acre, a CBN Amazonas, eu não sei quais são os interesses lá no Acre, eu não sei quais são as discussões locais ali e o que estão querendo ali com a prefeitura de Rio Branco, por exemplo. Então, sempre tem partidos locais nos Estados Federados. O Getúlio teve um insight, só eu vou conseguir fazer partidos nacionais. A oposição não vai conseguir fazer partidos nacionais. Então, eu vou botar na legislação que o partido tem que ser nacional. Ou seja, ele conseguiria, com os sindicatos que estavam manietados no Ministério do Trabalho, ele conseguiu organizar o PTB. E com os interventores, porque vamos lembrar, era uma ditadura e não tinha eleição para governador, era o Getúlio Vargas que determinava quem seriam os interventores. Com os interventores e as elites econômicas, ele criou o PSD, que acabou elegendo depois o amaldiçoado JK, o Juscelino Kubitschek, que o inferno tenha. Então, vamos observar que ele cria essa estrutura política, nacionalizando os partidos. A oposição nunca conseguiu criar um partido nacional forte, capaz de fazer a presidência da República. A dobradinha PTB-PSD domina o arco político de 45, 46 a 64, quando há o movimento de 64 e as consequências que se estabelecem a partir de 68, 69, com o fechamento, recrudescimento e as questões que nos levam depois ao bipartidarismo, mas a quem domina o arco político 45, 64 são estes dois partidos, e
o golpe de misericórdia é o quê? Para evitar qualquer chance, né, de outsiders, ele extirpa da legislação as candidaturas independentes. E a partir, então, daquele período, os caciques políticos experimentaram o maravilhoso gosto do monopólio, porque aí o poder político sai da base do partido e se desloca para o topo. É o cacique político que tem o direito de vida e de morte sobre as candidaturas. E a partir de então, qual é o resultado observado? Ora, o tema das candidaturas independentes nunca mais havia voltado ao cenário político, até que esse humilde professor que vos fala, que à época foi chamado de louco, sofreu chacotas, foi ridicularizado, né? Judicializei a questão e fui ali, né, subindo nos recursos até chegar ao Supremo. Até ali eu era o idiota mor, né? Até ali eu era o grande causador de vergonha alheia, porque todo mundo no âmbito do... Mas que idiota, meu Deus do céu, será que ele não sabe ler a Constituição? Está lá a filiação partidária, enfim. Mas aí, Fiat Lux, como são as coisas? Chegando ao Supremo Tribunal Federal, a Raquel Dodge, à época Procuradora-Geral da República, deu parecer favorável. Aí eu comecei a ouvir aquelas coisas assim: sempre te apoiei, Mesomo, sempre concordei com esse pleito, que bandeira boa. E aí, logo depois, tivemos então uma sessão de julgamento, uma primeira sessão de julgamento, onde a corte discutiu se acolheria, se conheceria do caso, se julgaria a questão. E aí a corte, então, admitiu o julgamento do caso. E depois, na sequência das discussões daquela sessão de julgamento, daquela histórica sessão de julgamento, a corte discutiu se atribuiria repercussão geral ao caso. E aí, para quem não é da área do direito, atribuir repercussão geral ao caso é um juridiquês, que significa dizer que o que ficasse decidido neste caso valeria para todos os brasileiros. Ou seja, aquilo se tornaria um precedente obrigatório. Portanto, a causa deixou de ser a causa minha, Rodrigo Mesomo, para ser a causa de todos os brasileiros contra o cartel dos partidos políticos. Na sequência, nós tivemos, então, o Augusto Aras substituindo a Raquel Dodge. Que ano que nós estamos aí? Aí já estamos chegando já em 2019. Tá. O Augusto Aras, em substituição a Raquel Dodge, isso eu fazendo lives e viajando, na época sem pandemia, viajando o Brasil todo, em congressos de direito eleitoral, porque aí eu deixei de ser o idiota e passei a ser o visionário. A sumidade. A sumidade, meu Deus, veja só. Antes era o idiota, até chegar lá eu era o completo idiota. Parecia uma espécie de um leproso, que ninguém queria tirar foto próximo, uma coisa assim do gênero. O procurador seguinte, o doutor Augusto Aras, emite novo parecer quando assume o caso, e a Procuradoria-Geral da República novamente se manifesta, portanto, favoravelmente. Ele apresenta novos argumentos, robustecendo a tese e dizendo o porquê que o Supremo deveria julgar procedente, acolher o caso procedente. A partir dali, então, entra o doutor Modesto Carvalhosa. Nós vamos ao Supremo Tribunal Federal e falamos com o relator, ministro Barroso, para que o ministro Barroso ou julgasse logo a causa, ou então o ministro Barroso fizesse uma audiência pública para completar o arco de julgamento e tornar o processo pronto e acabado para ir ao plenário. E aí o que acontece? Neste 9 de dezembro de 2019, então, finalmente, o ministro Barroso faz essa audiência pública, e nós temos ali
os partidos políticos foram lá para se manifestar, dizendo que eles são maravilhosos e que o cartel que eles controlam é fantástico, que o mundo, através deles, se torna um lugar idílico e que os unicórnios em breve chegarão. Os movimentos sociais foram consultados na parte da tarde, assim como alguns sociólogos, cientistas políticos e alguns historiadores, bem como se manifestaram na ocasião também favoravelmente o deputado Orleans de Bragança e a deputada Janaína Pascoal. A maioria dos movimentos sociais e destes profissionais que eu disse se manifestaram favoráveis. Além disso, eu instaurei uma luta no próprio parlamento, porque consegui organizar, junto com o deputado Orleans de Bragança, a propositura de uma PEC que foi discutida na Comissão de Constituição e Justiça. Fiquei em Brasília falando com deputados, falando com, enfim, parlamentares, e na Comissão de Constituição e Justiça, numa sessão, então, presidida pela doutora Bia Kicis, fizemos a defesa do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, e a OAB, esse órgão patético a qual eu pertenço, foi lá para dizer que o monopólio partidário era algo benéfico ao Brasil, que o cartel dos partidos políticos deveria ser mantido. Né? Uma vez que o Afeganistão, o Paquistão são exemplos maravilhosos deveríamos seguir os passos do Suriname. Né? Basicamente isso. Pois bem, enfim, tivemos lá a audiência pública e, na sequência, a votação para saber se haveria ali um destaque para que o tema das candidaturas independentes corresse apartado da reforma política, corresse de modo isolado no projeto. Por 11 votos, né, conseguimos 11 votos, mas à época a Câmara dos Deputados, presidida por uma figura, digamos assim, que causa fortes sentimentos, que é Rodrigo Maia. Rodrigo Maia conseguiu 12 votos. Né? Então, enterraram a tramitação em destaque por um voto. Muito me espantou também alguns deputados que me garantiram que estariam lá para votar, e no dia da votação tive a estranha surpresa de ver a ausência daqueles nomes nos painéis. Né? Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.